Promotor, nesses anos como promotor, quais os casos mais chocantes que o senhor já acompanhou? Olha, são 29 anos e 5 meses. São 1.172 plenários de júri. Somado isso, dá uns 3 ou 4 anos dentro do plenário. Já vi de tudo. Né? Um dos casos mais graves eu fiz aqui em Porto Alegre foi de um bioquímico que matou a mulher e matou o filho de 5 anos a facadas, faz pouco tempo. Mas chacinas, gente queimada viva, gente enterrada viva, isso aí é do nosso dia a dia. E agora, inclusive, hoje eu estava trabalhando em uma audiência, eles filmam os crimes, não é? Então só para quem está muito acostumado, a brutalidade dos criminosos no país, ela não tem mais limites. Ela cada vez aumenta mais, evidentemente que fomentada pela omissão de todo o sistema. Promotor, nós estamos vendo aí uma crescente em casos de mães que estão matando, espancando e matando seus filhos ou deixando que seus companheiros o façam. Está realmente havendo uma crescente ou, na verdade, isso sempre existiu, tá? Digamos assim, que está num índice normal, embora isso não seja normal, mas o índice de crime, e a televisão está dando mais atenção ao fato? As duas coisas, a meu ver. O homem em geral, homem e mulher, ele está cada vez mais se desumanizando. No Brasil e em países onde a impunidade reina, isso ganha mais força ainda. Agora, essa história, veja bem, essa história é bastante comum, muito mais comum do que se imagina, da mãe encobrir os atos do padrasto em relação a filhas ou a filhos. Isso eu tenho visto ao longo da minha carreira, eu via isso nos anos 90. De fato, a mídia agora apresenta mais as matérias e pelo sistema hoje de serviço social, de psicologia, que está mais agregado, trabalhando junto ao Poder Judiciário, está sendo mais revelado, as pessoas ganham mais confiança para denunciar, sejam as crianças, sejam os familiares, sejam professores, mas isso sempre existiu, eu creio que se não nos moldes, nos números em que se encontra hoje, mas é bem próximo, isso sempre houve. Infelizmente, e eu te digo, nós temos agora um caso de repercussão no Rio de Janeiro, recente, esse tipo de caso eu já me deparei com ele muitas vezes na minha carreira e, infelizmente, a tendência do Poder Judiciário é não tratar com o mesmo rigor a mãe permissiva, que, a meu ver, ela é tão ou até mais culpada do que o padrasto ou do que o homem, quem quer que seja ele, o pai, agressor. Promotor, aí entra uma questão que eu venho debatendo há algum tempo. O serviço social, eles não deveriam dar uma atenção especial para essas crianças? Porque a impressão que nos dá, enquanto sociedade, que não está convivendo diretamente com os casos, é que o Conselho Tutelar pouco se importa. Como lidar com este problema? Eu te confesso que, atuando no Tribunal do Júri, eu seria um pouco irresponsável se aprofundasse essa resposta, inclusive se aprofundasse de um ponto de vista crítico. O que me parece é que nós temos que, cada vez mais, unir as disciplinas, é a tal da multidisciplinaridade. Não pode, por exemplo, isso é um defeito do sistema, o Ministério Público abandonar vítimas, crianças ou adultos, abandonar familiares de vítimas, o Judiciário abandonar, a própria legislação abandonar. Nós temos, e não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo, que trazer para a proteção, e isso está previsto constitucionalmente, toda essa gente, todo mundo que é vítima da criminalidade ou é em potencial. Isso dá para fazer, basta boa vontade e boas ideias. Infelizmente, eu ando muito descrente. O Brasil não anda funcionando, o sistema, especialmente esse sistema de direito penal, de processo penal e os correlatos, como essa questão do serviço social ligado ao direito penal, ele funciona ainda de um modo muito, muito limitado, muito aquém do que aquele que deveria funcionar. Nós temos recursos, nós temos condições de fazer muito mais do que fazemos. O nosso sistema, ele
ele quase que não funciona. Essa que é a verdade. Fica a pergunta para o motor: como reduzir a violência no país se tem gente que considera o bandido uma vítima da sociedade antes de qualquer coisa, como inclusive no caso que o senhor citou, a mãe não é julgada da mesma forma que o agressor, embora ela tenha permitido tudo isso? A tua pergunta é interessante e me faz lembrar um caso em que eu trabalhei em Porto Alegre, em que o juiz, na decisão de pronúncia, que é a decisão que encaminha ou não os réus ao tribunal do júri, ele encaminhou o padrasto, que matou um menino de 3 anos, espancado. O menino teve anemia aguda, um pontapé que rompeu um vaso importante, e ele não pronunciou a mãe e utilizou argumentos na decisão de que a mãe protegeu o padrasto por amor. Quer dizer, o sujeito ler um negócio desse só é melhor do que ser cego. Isso vem de uma decisão judicial, não é? Nós temos que preparar melhor os nossos profissionais. A questão da violência, assim, ela tem uma série de componentes. Nenhuma consequência tem uma causa apenas. Essa questão social, essa questão de exclusão social, de que pobre tem que ser criminoso, é um determinismo, eu vou usar o termo que o pessoal gosta de usar, esse é um determinismo fascista. Quem prega isso é que é fascista, é racista, porque preto, pobre, trabalha. Se ele não tem estudo, ele faz faxina. Experimente entrar num caminhão, atrás de um caminhão de garis, e observar que lá vai ter, de repente, 2 negros, ou brancos, ou que sejam, ou amarelos, estão ali trabalhando e eles têm a oportunidade de escolher por estar na boca de fumo, ganhando um bom dinheiro. Crime é escolha, e a escolha é custo-benefício. No nosso país, onde as punições não são severas, onde um criminoso, qualquer criminoso do Tribunal do Júri de Porto Alegre, onde eu atuo, eu te mostro a ficha do cara. Ele entra e sai da cadeia várias vezes. Ele é pego com uma 9mm raspada, fica 2 dias, entra num dia, sai no outro. Assalto à mão armada em Porto Alegre porque não tem semiaberto, e incrivelmente ainda é semiaberto a condenação por roubo à mão armada. Só no Brasil, isso é ridículo. Em qualquer país civilizado é fechado e é uma pena alta. No Rio Grande do Sul, o sujeito é condenado por a prática de roubo a uma pena de 5 anos e 4 meses no regime semiaberto, ele ganha uma tornozeleira eletrônica no mesmo dia. Ele não cumpre um dia de pena. Aí ele rompe, ele quebra a tornozeleira eletrônica na sexta-feira, assalta sábado e domingo inteiro. Segunda-feira ele se apresenta e, ao invés de tomar um PAD, procedimento administrativo disciplinar, e ter regredido o seu regime para o fechado, vai um juiz garantista, um juiz pela democracia, ele concede de novo a tornozeleira, e assim ele faz 4, 5 vezes. Eles riem da nossa cara. O Poder Judiciário, especialmente no que se refere à execução penal, no Rio Grande do Sul, e eu tenho sempre que ter cuidado com as palavras, porque quem fala a verdade no Brasil não tem liberdade de expressão, ele deixa muito a desejar. Os criminosos, eles não temem a justiça. A nossa justiça, ela é um leão sem dentes. Nosso direito penal é fake. Ele é de mentirinha. E quem disse isso não sou eu. Outros já disseram isso. Então, assim, enquanto esse estado de impunidade vigorar, enquanto esse monte de ONG, enquanto esse monte de gente desocupada, enquanto esse monte de ideológico que trabalha pelo quanto pior, melhor, ao melhor estilo marxista, gramscista, enquanto essa gente continuar dando cartas, o Brasil vai afundar num mar de sangue. Nós temos que ter, se tu me permite me estender, nós temos que ter algumas frentes. O executivo, em todos os estados, tem que construir presídios. Nós não temos encarceramento em massa, como mentem por aí. Nós temos poucos presídios e muitos presos em relação a esses presídios, porque nós temos 500 mil mandados em aberto. Nós temos que construir presídios, ao invés de fazer politicagem. Eu estive no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e sei que há verba para fazer presídios. Não há projetos. Os governadores não apresentam projetos. Então, o executivo, especialmente pelos governadores,
deve e peca nesse aspecto. O legislativo fazendo cada vez mais leis que só beneficiam os criminosos. E muitas vezes nós sabemos qual é a finalidade dessas leis. Essas leis são feitas não para beneficiar o traficante da vila, lá o traficante... Vila é como nós chamamos favela em Porto Alegre, tá? Não para beneficiar o traficante do jacarezinho, mas para beneficiar o colarinho branco. Às vezes uma legislação em causa própria. Só que essa lei vai acabar também sendo benevolente com o latrocida, com o estuprador, com o pedófilo, com o feminicida. Agora estão por acabar com o Tribunal do Júri, e eu espero falar um pouquinho sobre isso antes que nós terminemos. Então, executivo, legislativo e, por fim, o judiciário. O judiciário hoje sofre um problema grave. Não é todo o judiciário, é uma parte, mas se você colocar 3 laranjas podres num pé de laranja, você acaba com o pé. É uma minoria que faz muito estrago. Existe uma tal de Associação dos Juízes para a Democracia, por exemplo. Toda vez que algo tem o nome de democracia, eu me lembro da República Democrática da Alemanha. Tá? Essa instituição, por exemplo, que tem uma matriz marxista, você vê seus participantes, prega sempre a impunidade dos acusados. E muitos que não estão associados diretamente a essa instituição têm essa mentalidade. Sabe por quê? Isso é denunciado pelo Olavo de Carvalho, com total razão. Eles aparelharam as universidades, aparelharam o ensino no Brasil. As universidades do Brasil cada vez mais formam analfabetos funcionais, ignorantes, pessoas que não conseguem pensar, só repetem uma cartilha preparada de destruição social para que depois venha o ditador Messias ao melhor estilo Stalin. Isso repercute no processo penal. Juízes condescendentes com a criminalidade, ativistas que não cumprem a lei, que declaram inconstitucionalidades ao bel sabor da sua ideologia. E enquanto isso acontecer, o crime comemora. E cada vez aumenta mais. E não há como combater crime quando nem a polícia é respeitada. Quando querem que a polícia entre nas favelas portando flores e não armas. Diria Rogério Leão Zagallo, traficante que atira na polícia para matar tem que receber tiro para morrer. Perfeito, promotor. Então, já que o senhor entrou no assunto do Tribunal do Júri, eu passo a palavra para o senhor falar sobre isso, porque a gente também tem que falar sobre o casal Nardoni, o goleiro Bruno, a Suzane Vohitkofen, que foram julgados pelo Tribunal do Júri. Por gentileza, promotor. Que está em andamento já há uns 10 anos no Congresso Nacional um projeto de reforma do Código de Processo Penal, um novo Código de Processo Penal e, por conseguinte, também novas regras para o Tribunal do Júri. O legislador brasileiro, há quem diga que ele apenas erra. Eu não sei se só erra, mas a técnica legislativa brasileira ela é simplesmente ridícula. O nosso júri tem matriz francesa. Os nossos jurados não conversam uns com os outros. Há um princípio constitucional que diz que os jurados são incomunicáveis. Eles votam, são 7. Votam isoladamente, sem conversar uns com os outros, e por maioria se decide. Isso é assim há séculos no Brasil. Agora eles querem inventar um júri inglês, que talvez tenha 8 jurados, o empate beneficia o réu, onde os jurados conversam entre si, mas aí tem o problema de que a Constituição diz que a votação é sigilosa. Se o jurado conversar, acaba o sigilo, porque um vai contar lá fora o voto do outro. Nós temos uma exigência de unanimidade que, felizmente, parece que pela pressão das instituições está por cair. Nós temos muitas coisas gravíssimas. Se esse processo passar, o Tribunal do Júri, que hoje é o órgão, preste atenção, o Tribunal do Júri é a verdadeira justiça desse país. O Tribunal do Júri é imensamente melhor e mais qualitativo em despachar justiça do que os juízes togados. A humildade do povo, a sabedoria popular na decisão das questões que lhes são propostas, ela supera de longe a soberba da toga. Os inteligentinhos que pensam que sabem tudo porque fizeram uma faculdade de direito e um concurso. O povo é sábio. E querem acabar com o Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri condena demais. O Brasil é o paraíso dos bandidos e querem que seja ainda mais. 60 mil mortes não são suficientes. E não são 60 mil porque, se contar os desaparecidos, nós temos mais de 100 mil mortos no país.
E não é suficiente, nós temos vampiros nas nossas instituições públicas, gente sedenta de mais sangue, gente que parece que trabalha a favor do crime organizado. Eu não estou acusando ninguém, apenas dizendo que a ideologia traz essa consequência, só isso. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos acordar? Veja bem, um cidadão entra numa escola, mata crianças, mata professores, e dá-se uma notícia aqui, outra ali, alguma repercussão. Dias depois são mortos dezenas de traficantes, e eu não conheço o caso, se houver alguém morto irregularmente, que se puna os policiais, que se investigue, ninguém é a favor de execução de pessoas, mas o que me preocupa é a diferença de tratamento, é aqui que eu me fixo. Aí é uma gritaria generalizada nos meios de comunicação, vem a ONU, as crianças mortas não. O nosso senso moral inverteu completamente. Nós atacamos a polícia, nós não temos o menor respeito pela polícia, a polícia é sempre vista como bandido, cria-se uma audiência de custódia, eu já estou misturando as coisas, cria-se uma audiência de custódia para julgar o policial, sem deixar que ele fale, quem fala é o criminoso que está preso. A que ponto nós chegamos? Qual é o problema que essa gente tem? Eu creio que devesse haver um estudo psiquiátrico. Isto é uma tara. A adoração por bandidos, a bandidolatria é uma tara. É uma doença. É uma coisa inexplicável. E vão acabar com o Tribunal do Júri se, dentre todas essas mudanças que propõem, aprovarem uma em especial. Essa sim, essa será comemorada pelo crime organizado com uma festa digna da festa promovida pelo Cabo Rocha, no Tropa de Elite 2, com churrasco, mulatas, cerveja e tudo mais. Agora eu incorporei o Marcelo Rocha Monteiro do lado sarcástico. Se acabarem com o sumário da culpa e se tirarem da avaliação do jurado o inquérito policial. Ainda hoje isso me aconteceu, acontece todos os dias. As pessoas, no calor do crime, vão à polícia e delatam os autores. Quem matou foi o Marcinho, Pedrinho e Joãozinho. Depois elas são ameaçadas ou elas próprias se julgam que estão em risco e em juízo elas voltam atrás. O que acontece hoje? Esse processo vai ao Tribunal do Júri, que vai avaliar qual a versão das duas é a que vale. E aí o promotor e o advogado debatem livremente, estão preparados para isso. E o jurado compreende que a pessoa voltou atrás por medo. Se eu tirar o primeiro depoimento, Camila, se eu tirar o primeiro depoimento, eu fico só com o segundo. Ou seja, nós vamos ter só um depoimento que nega tudo, que não acusa o réu. O 1%, 2%, 3%, 4% que tem de condenação no júri hoje, no total de homicídios, porque no total de júris eu creio que os promotores estão com bom placar, ele vai diminuir a quase zero. Vai ser todo mundo absolvido, é a morte do júri. E o que significa isso? Isto é um recado ao tráfico de drogas, ao crime organizado, às milícias, aos feminicidas, a todo mundo. Intimide ou mate aquela testemunha que ele entregou lá na polícia. Porque se ela não depor em juízo, você não vai ser condenado. Veja o tamanho da barbaridade. Se isso for aprovado no Congresso Nacional, isso é um crime de lesa pátria. Isso é um crime de alta traição contra o povo. Não é mais possível, sinceramente, não é mais possível nós aguentarmos esse estado de coisa. Nós temos, como eu digo, essa frase é minha, o Tribunal do Júri é o nosso canivete que nós temos no Iraque. Veja, estamos no Iraque e temos um canivete. Pois os malditos querem nos tirar o canivete. Onde é que nós vamos parar? Promotor, esse sistema de júri, que o júri pode se conversar, as pessoas do júri, também é o sistema americano. São 12 pessoas, elas entram numa sala e decidem. Eu vou trazer a questão do caso do policial lá do George Floyd. Uma das juradas falou que só votou pela condenação do policial, do caso do George Floyd, porque o Black Lives Matter estavam pressionando os jurados. Então, eles ficaram com medo que seu voto fosse comentado. Ah, não, eu votei a favor do George Floyd. Quem votou a favor do policial foi a fulana. E serem mortos ou sofrerem alguma represária do Black Lives Matter. E isso aqui no Brasil vai ser bem pior se for aceito, não é? Veja só, o nosso júri é melhor que o júri americano.
Nós temos tanta síndrome de vira-lata, e às vezes com razão, o Brasil deve muito mesmo, em comparação com outros países, mas o nosso Tribunal do Júri é melhor que o deles, inclusive nesse aspecto. Aqui num 4-3, num voto sigiloso, sem conversa, ninguém sabe quem votou. Um 6-1, o traficante não sabe quem foi que ele condenou. Isso é muito importante. E mais, os debates é que devem convencer os jurados. O promotor e o advogado são os protagonistas do debate. Eles estão lá para convencer os jurados. Não é um jurado que tem que convencer os outros. Basta nós assistirmos de novo o clássico filme de 1950, se não me engano, Henry Fonda, 12 Homens e uma Sentença. O Henry Fonda, que é um jurado, é um defensor público travestido de jurado, que vê dúvida em tudo, porque naquele caso o cara era culpado e acabou sendo absolvido. Estava 11-1, e ele ficou 3 dias lá dentro e convenceu todo mundo. Isso pode acontecer aqui. Você pega um inteligentinho desses, o inteligentinho esquerdista que acha que o bandido é vítima da sociedade, ele faz um estrago nessa conversa dentro da sala secreta. Então, para que debate? Para que promotor? Para que juiz? Se os jurados que vão decidir debatendo entre eles. Então, acaba com o debate, tira promotor, tira advogado do processo. Manda eles para a sala secreta e manda eles julgarem. E aí o mais inteligente, o mais esclarecido, o mais habilidoso na fala, convence os demais. Isso é um escárnio, isso é um absurdo. Isso não tem nenhuma técnica, inclusive. Tem 2 filmes emblemáticos. Na verdade, um é filme e outro é minissérie. Já que o senhor indicou, eu vou indicar 2. Um chama A Mamãe é de Morte, baseado em fato real, e o outro chama A Jurada. Tem na Netflix, é uma minissérie que mostra bem essa situação do júri americano em relação à chantagem, compra de voto do jurado, entre outras coisas. Promotor, o João Mendes está. O João Mendes é um inscrito nosso, ele comentou o seguinte: o crime existe pela certeza da impunidade ou da atenuação desta. Inclusive, doutor Eugênio, nós temos figuras conhecidas por terem cometido crimes hediondos, como o casal Nardoni, o goleiro Bruno, Suzane von Richthofen, entre tantos outros por aí, que estão em regime semiaberto. Qual seria a pena desses criminosos em outros países? Estados Unidos, por exemplo. Já que estamos falando de Estados Unidos, por exemplo. No Texas ia todo mundo para outro planeta, para o outro plano. Eu não sei se lá é cadeira elétrica, é injeção letal, acho que é injeção letal. A nossa Constituição veda a pena de morte, a não ser em tempo de guerra, né, os crimes militares, e veda a prisão perpétua. O regime semiaberto, ele não funciona. Ele é uma falácia. Ele não funciona e não é a falta de condição do presídio também que impede a recuperação. Quem quer se recuperar, se recupera. Veja, hoje, e eu vou fazer de novo uma crítica, aqui em Porto Alegre, eu não sei se é em todos os locais do Brasil, você coloca os presos agrupados por facções. Ou seja, você entrega para eles um escritório dentro do estabelecimento penal do Estado. Essa ala é dos balas na cara, são as nossas facções aqui. Essa ala é dos antibala. Que beleza. E eles vão administrando lá, é o escritório deles, né? Por que isso aí? Aqui os presos fizeram greve essa semana, não quiseram vir nas audiências, porque querem ser vacinados antes dos motoristas de ônibus, etc, etc. A classe, veja só, a nossa classe, é uma classe agora, tem que ser vacinada só os professores na nossa frente. Por quê? Porque concedem, tem que ter hierarquia, tem que ter disciplina. Eu dou um modelo de juiz de direito, que eu não vou só criticar aqui hoje, doutor Márcio Brandão, ele é juiz da execução penal em São Luís do Maranhão, Complexo de Pedrinhas, eu estive lá com ele. Depois das degolas que houve em Pedrinhas, e as degolas foram por causa de uma mudança de sistema com hierarquia, pelo Ministério Público também, promotor doutor Pedro, hoje lá é uma disciplina, uma hierarquia, aquele presídio não tem mais problema nesse aspecto de não cumprimento das medidas. Bom, voltando, o semiaberto não funciona. O semiaberto só serve para descontar a pena, mas tem também a remissão, que é a diminuição da pena por tempo trabalhado, por leitura de livro, daqui a pouco vai ter por yoga, isso não é fiscalizado direito, isso é um oba-oba, líder de facção recebe remissão, e eu tenho como provar isso
por ser o prefeito da galeria, ou seja, o líder recebe remissão por ser líder. Ele é líder na favela e é líder dentro do presídio e recebe uma remissão. 3 dias de pena, 1 dia a menos de pena por 3 dias trabalhados, lidos, ou que seja. O Brasil tem que ter urgentemente prisão perpétua, no mínimo. Esses 3 crimes que tu citaste são crimes que não mereceriam nada menos do que prisão perpétua. Não tenha nenhuma dúvida disso. A prisão perpétua eu digo por quê? Porque a pena de morte, ela sempre vai ter contra si a alegação de que ela não pode, você não pode voltar atrás e descobrir que houve, por exemplo, um erro judiciário. A pena perpétua, não. Agora, nós temos, Camila, eu tenho em Porto Alegre alguns meninos, ainda jovens, réus, que têm 50 processos de homicídio. E se eles têm 50 processos de homicídio, considerando que 70% dos homicídios não são esclarecidos, é porque eles devem ter mais de 150 homicídios. Eu devo ter em Porto Alegre em torno de... Olha, eu vou jogar lá embaixo, tá? Eu tenho certeza que eu tenho uns 20 ou 30 criminosos em Porto Alegre que já mataram mais de 50 pessoas. Imagina isso em São Paulo, em Rio, Nordeste, que está extremamente violento. Fazer com um camarada desse? Tem alguma possibilidade desse sujeito voltar às ruas? Direito penal, uns falam que é para proteger o réu do Estado, outros falam que é para ressocializar. Ressocializar, conversa fiada. Direito penal é para punir, para proteger a sociedade. A fera não consegue viver na rua, vai viver preso. Se prender a bandidagem toda, tá? Se puder entrar nas comunidades para proteger as pessoas de bem da comunidade que não são a favor do crime, que são trabalhadores. Se puder entrar, é claro que cumprindo todas as regras, é verdade, todos os cuidados. Se der poder a uma polícia séria, efetiva, que trabalhe bem, e funcionar um cumprimento da lei efetivo, e nós tivermos penas verdadeiramente graves, o Brasil pode melhorar. Mas, eu não sei se tu olhas para o relógio aí, mas eu preciso te dizer uma outra coisa. A questão do Não, eu estou lendo o chat. O pessoal fica mandando ideia no chat, eu fico lendo o chat. Nós temos um problema na questão do tráfico de drogas que muito pouco se diz. O tráfico de drogas, hoje criou-se uma lei que o pequeno traficante ele pega uma pena de prestação de serviço à comunidade. Ora, que troço mais imbecil, né? O tráfico é uma engrenagem. O Fernandinho Beiramar não vai vender a droga na porta da escola, ele precisa do aspas pequeno. Então, o pequeno não é pequeno, ele é fundamental. Se não tiver o teu staff aí para arrumar o teu microfone, filha, tu não faz um jornal, né? E ela não aparece. O teu rosto está aqui, o dela não. Mas sem ela, tu não funciona. Eu não funciono se eu não tiver o meu estagiário. E o traficante não funciona se tiver um aviãozinho. Então, isso só propicia o quê? Vamos trocando. Vai preso, não vai botar outro. A mesma coisa o sujeito que aguenta a boca, o que faz a segurança. Mas o tráfico de droga tem tentáculos no sistema financeiro internacional. É preciso que se diga isso. O dinheiro do tráfico de drogas é lavado por muita gente que está vestidinho de branco no Ano Novo, tirando foto com autoridade importante. Tem muita gente socialmente badalada, envolvida no tráfico de drogas. E não é no Brasil, é o mundo inteiro, é um grande negócio. E isso tudo... Então, nós temos que chegar nessas pessoas. Esse é um ponto. Essa é uma ponta da questão da violência decorrente do tráfico. E a outra é o consumidor. Aquele maconheiro que acha que está curtindo o seu baseado numa boa, que não está incomodando ninguém, ele devia saber que com o dinheiro que ele compra aquele baseado, vão se comprar armas contrabandeadas e matar pessoas, matar policiais, matar inocentes, matar usuários como ele, que não puderam pagar porque ficaram dependentes e não tiveram qualificação para trabalhar. Então é necessário que nós tenhamos alguma forma de reprimir o consumo de drogas. Porque se não reprimir o consumo, não combate o tráfico. E alguma forma de, trabalhando com inteligência, alcançar, e aí eu não sei se o sistema vai permitir, eu não sei se o sistema vai querer, eu não sei até que ponto o sistema está apodrecido, alcançar os grandes magnatas do tráfico de drogas, aqueles que trabalham na lavagem do dinheiro.